Olá, muito bom dia para você nesta quinta-feira, 26 de novembro. Faz 21 graus na capital, podendo chegar a 31 durante o dia. Tem previsão de chuva para a tarde. Umidade relativa do ar neste momento é de 84%, um dia lindo. Imagens aí da Avenida T63, do setor Bueno. Agora a Avenida T7, com a Avenida Mutirão. O trânsito começa a ficar mais movimentado. Avenida T4 com a Avenida T63. Cuidado aí, porque o trânsito já está ficando um pouquinho mais pesado. Vamos agora aos destaques desta edição de hoje. O plenário recebe da Governadoria do Estado a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021. Legislativo destaca projetos que tratam do combate à violência contra a mulher. E aqui no estúdio já está a doutora Ariana Garcia para falar sobre este assunto. E os preparativos do TRE para o segundo turno das eleições. É nesta edição do Jornal da Manhã, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, uma parceria entre a TBC e a TV Alego. Agora são 7 horas e 31 minutos, com uma pauta prévia de 75 processos na ordem do dia. Entre os encaminhados pelo Poder Executivo e outros projetos de parlamentares, a sessão ordinária híbrida foi realizada com grande participação de deputados. Na ocasião, foi lida a LOA, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, encaminhada pela Governadoria do Estado. Confira na reportagem de Cid Ramos. O destaque da sessão ordinária desta quarta-feira foi a leitura do projeto da Governadoria, que faz a estimativa das receitas e das despesas do Executivo Estadual para o exercício de 2021. Lida em plenário, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, segue agora para as comissões antes de retornar para votações definitivas pelos parlamentares. Foram apresentados vários projetos e requerimentos e votadas matérias importantes. Entre elas, a que autoriza crédito especial de R$ 1.300.000 para a Secretaria Estadual de Educação para o pagamento de auxílio funeral aos servidores inativos da pasta. Mas é o projeto do governo que propõe um reajuste de 12,84% para professores P1 e P2 da rede estadual de educação, que continua concentrando os debates aqui na Assembleia. Tanto que antes da sessão ordinária desta quarta-feira, a secretária de Educação, Fátima Gavioli, veio ao plenário conversar com os deputados e explicar qual é a ideia do Executivo em relação a esse projeto. A secretária esclareceu aos deputados que não se trata de aumento para os servidores da educação, e sim da correção de um erro. Eu trouxe a lei do piso, eu trouxe a lei 173 de 2020, que não permite que governos estaduais, prefeitos e governo federal conceda nenhum tipo de reajuste, bônus, gratificação até o final de 2021. Então eu estou trabalhando com eles dentro da legalidade, essa é a Casa de Leis. Então eu espero que realmente eu tenha conseguido explicar. O nosso desejo era pagar os 12,84 para todos, mas esse impacto representa R$500 milhão. E neste momento o Estado não dispõe desse recurso. Então nós vamos ter um impacto aí de aproximadamente 50 milhões e vamos pagar para o P1, P2 e o quadro transitório os aposentados. Os parlamentares da base de sustentação do governo na casa ficaram satisfeitos com as explicações e acreditam que a secretária explicou claramente o que o governo está propondo. Todos nós gostaríamos que o aumento fosse para a rede estadual. Neste momento não é possível, e a secretária mostrou com clareza. Então nós estamos atendendo a legislação federal e pagando o piso para aqueles que ora não recebem, que é P1 e P2. E ela apresentou com dados, e evidentemente que comoveu os deputados, e acredito que a base vai sim votar favorável pela realidade econômica do nosso Estado. A secretária veio hoje, esclareceu todas as dúvidas, disse que o que está sendo feito é uma adequação, de mais de 9 mil ativos e inativos da educação que estão recebendo abaixo do piso. E é uma lei que não permite que isso aconteça, inclusive que esses vão receber retroativo a janeiro.
Os parlamentares da oposição, no entanto, não estão convencidos e querem que o benefício de 12,87% seja estendido a todos os servidores da educação. Eu vejo que, mesmo com a explicação que a própria secretária de Educação quis falar, não explicou nada. Acho que tem muita coisa a ser explicada, em especial da valorização dos professores que não está tendo. Automaticamente, nós aqui estamos mobilizando para votar contra ainda essa matéria. O projeto não foi votado nesta quarta-feira e a expectativa é que entre na pauta na sessão desta quinta-feira. A sessão começa às 15 horas nesta quinta-feira. A Assembleia Legislativa conta agora com 17 comissões permanentes. Um projeto de resolução cria mais uma comissão, a de Assistência Social. A matéria foi aprovada esta semana. De acordo com o projeto de resolução de autoria do deputado Humberto Aidar, a Comissão de Assistência Social tem entre suas áreas de atuação e competências a integração da pessoa com deficiência, a promoção do trabalho voluntário e o fortalecimento da política de assistência social e defesa dos direitos a indivíduos e famílias em situação de risco. A questão da assistência social é até um pedido das prefeituras, especialmente das primeiras damas, para que com esta comissão permanente aqui na Assembleia, trazer esse debate, através desta comissão, potencializar a busca de recursos no governo federal. Então, um grupo de primeiras damas que se reúnem mensalmente no estado de Goiás nos fez esse pedido, levei até o presidente, ele achou justa a demanda e entendo que é uma comissão permanente que, a depender do presidente que será eleito e dos membros, terá muito trabalho, um trabalho com resultado prático aqui para o estado de Goiás. Reunidos de forma remota, a Comissão de Segurança Pública apreciou 11 processos que estavam em tramitação. Confira. Durante a reunião desta quarta-feira, foram apreciados 11 projetos. 9 foram aprovados e 2 foram distribuídos para a relatoria. Participaram da reunião os deputados Coronel Adailton, Major Araújo, Bruno Peixoto, Henrique César e Iso Moreira. Entre as matérias aprovadas está a proposta de autoria do presidente da comissão, deputado delegado Eduardo Prado, que determina a disponibilização de número de WhatsApp para receber denúncias de violência contra mulheres, crianças e adolescentes durante a pandemia da Covid-19. Reunião produtiva, reunião com a participação dos deputados que compõem a nossa comissão. Por sinal, a comissão atuante. A Comissão de Segurança Pública está sendo exemplo aí, inclusive elogios aí de todos os deputados, porque nós não deixamos projetos parados. Hoje foram 11 projetos, tem mais de 500 projetos aprovados aí durante o ano. E digo para vocês que é uma comissão que não atua só na questão de análise dos projetos em relação à segurança pública. Eu, como presidente, estou também nas demais pautas. Exemplo, nomeação dos delegados de polícia, nomeação da Polícia Penal, a questão da PEC da Polícia Penal, análise no estado de Goiás, nas regiões, em relação às demandas da segurança pública, falta de policial, cobrança de concurso, enfim, a gente atua de uma forma muito sistêmica em relação à Comissão de Segurança Pública. Então, eu fico feliz, agradeço a todos os deputados estaduais que compõem a comissão, assim também como aqueles que sempre estão presentes conosco, fazendo aí um trabalho diferenciado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, deu entrevista na noite desta quarta-feira à TV Brasil Central. Ele fez um balanço dos trabalhos, falou sobre o trabalho parlamentar durante a pandemia e comentou a importância de projetos como o Politizar e a Alego Ativa. A realização das sessões remotas e híbridas foi o primeiro assunto da entrevista durante participação ao vivo do presidente da Alego no TBC Notícias 2, telejornal da TV Brasil Central. Lissauer Vieira destacou que a Assembleia Goiana foi a segunda casa legislativa a realizar sessões remotas e afirmou que as sessões híbridas são um legado. Eu acho que é um sistema extremamente proveitoso, onde nós não só vamos atuar nesse momento de pandemia, mas fica um legado para o futuro
e uma possibilidade de poder executar sessões remotas ou sessões híbridas em situações emergenciais. A Légua Ativa, nova sede do Legislativo, projeto Politizar e presença dos deputados em plenário também foram assuntos da entrevista, que contou com a participação de telespectadores por meio de mensagens encaminhadas pelas redes sociais. Depois da entrevista ao vivo, Lissauer Vieira comentou os ganhos para o Legislativo da presença de parlamentares no telejornal da TBC, que também já recebeu Chico KGL, Vinícius Cirqueira e outros. Na realidade, o que nós precisamos é mostrar o trabalho dos parlamentares. Às vezes as pessoas não têm a informação correta e pensam ou formam uma opinião, às vezes errada, do trabalho parlamentar. Essas ações de divulgação, de entrevistas, os projetos que nós fazemos como a Légua Ativa, como o projeto Politizar, tantos outros projetos que chamam a sociedade para conhecer a essência do parlamento e para conhecer também o trabalho parlamentar individual de cada deputado ou num contexto geral dos parlamentares. Então a Televisão Brasil Central, a TBC, através do TBC Notícias segunda edição, de todo o jornalismo da TBC, contribui muito com isso. Antes da participação ao vivo, o presidente da Assembleia percorreu as instalações da ABC ao lado do presidente da Agência Brasil Central. Existem algumas reformas que estão sendo feitas. A gente está dando dignidade à rádio, fazendo uma reforma na redação da rádio que nos alegra muito, porque a rádio comemora esse ano 70 anos e nos últimos 40 anos essa redação estava do mesmo jeito, só trocava mesa, cadeira. A gente está dando uma reforma digna à rádio e valorizando o trabalho dos jornalistas. Também estamos fazendo um estúdio, que é um estúdio que nunca existiu aqui na Agência Brasil Central, é um estúdio próprio para live. Esse estúdio vai integrar de vez a Rádio Brasil Central, a programação da Rádio Brasil Central, com a TV Brasil Central. Um estúdio que ele tem 10 câmeras, tudo de mais moderno em relação a equipamentos. Já foi comprado e já está sendo instalado nesse estúdio. Agora o principal, os jornalistas, os radialistas vão ter oportunidade de usar os melhores equipamentos, poder dar alegria aos cidadãos do estado de Goiás, que é quem paga os impostos e que mantém a Agência Brasil Central. É isso aí. E a TBC é a nossa parceira aqui com a TV Alego. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos direto do TRE, onde está a repórter Edrisa Borges, e aqui no estúdio já está comigo a doutora Ariana Garcia, advogada especialista no combate à violência contra a mulher. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica aí agora com imagens da Avenida T63, Praça do Chafariz, neste dia ensolarado. Jornal da Manhã está de volta, a parceria entre a TBC e a TV Alego. Na Comissão de Segurança, projetos relacionados ao combate à violência contra a mulher têm sido aprovados e outros para garantir os direitos estão em andamento. Neste dia 25 de novembro, foi lembrada a data do Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E aqui com a gente no estúdio a advogada doutora Ariana Garcia, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Goiás. Muito obrigada pela presença da senhora aqui com a gente para falar de um tema tão importante, né? Foi celebrado, comemorado, entre aspas, né? Se a gente pode falar assim, o Dia Internacional, né, de Combate à Violência contra a Mulher. É um dia internacional, estava lendo aqui, doutora, que faz uma alusão à morte de 2 irmãs na República Dominicana, por um ditador, e uma convenção resolveu, né, no caso, fazer essa homenagem a essas irmãs. Isso faz muitos anos, né? O que a senhora tem sobre essa data? Bom, primeiro, bom dia a todos que nos assistem. Eu que agradeço estar aqui. Então, é uma data celebrativa no sentido, né, de sempre trazer à tona esse assunto. São as irmãs mariposas, né? Mariposas, isso. Então, elas foram mortas por um ditador, justamente por estarem ali buscando os direitos das mulheres.
como é algo que se repete muito na América Latina, e a gente pode ver que inclusive no mundo todo se discute isso, então a data passou a ser celebrada no sentido de trazer a reflexão. Quando a gente fala que é uma celebração, não necessariamente por ser uma comemoração, porque o tema é um tema denso para se comemorar, mas porque traz a reflexão sobre tudo que envolve os direitos da mulher e a proteção à vida da mulher. Doutora Ariana, a gente tem alguns dados aqui com relação a 2020, que mostra que houve aumento da violência em casa, mesmo com isolamento social, houve aumento. O que a senhora tem para nos trazer com relação a esses dados? Porque a gente já tem outros aqui, que no caso de agressão a menores, abuso, houve uma diminuição. Mas o que acontece? Houve mesmo ou houve subnotificações? Então, a interpretação possível que a gente considera para o período, por se tratar de períodos de isolamento, né, seria justamente a subnotificação, né, a dificuldade que as pessoas têm de sair de casa para que possam efetuar as suas denúncias, para que possam buscar a ajuda das autoridades policiais, autoridades médicas também. Então a gente tem uma tendência a interpretar que isso se deve muito ao período. Mas a agressão não diminuiu. É uma interpretação possível, como eu estou dizendo, né? Que ela não tenha diminuído e sim esteja sendo subnotificada. Doutora, no caso assim, está enraizada, né, a questão da violência contra a mulher, como a senhora falou, aqui nos países da América Latina, mas a gente vê que é um problema mundial, né? A senhora atribui a que fatores? É um problema mundial e tem sido discutido de forma abrangente no mundo inteiro, na Europa, em todos os continentes fala-se da violência contra a mulher. O que a gente pode dizer? A que se pode atribuir é esse caldo cultural mesmo, né, de machismos, né, diversas formas de machismo, de preconceito, enfim, algo que a gente precisa trabalhar muito para que seja diminuído, para que seja arrefecido, porque órgãos mundiais, né, que tratam do tema, fala que se nós não fizermos nada para acelerar esse processo de igualdade, talvez levaremos aí mais de 80 anos para a gente conseguir equilibrar o que a gente chama de igualdade de gênero. Exatamente, então, porque a gente viu até nas eleições, né, nas últimas eleições agora, vários partidos não conseguiram nem chegar a 30% estabelecido em lei da representatividade feminina. Então é complicado, né, porque a lei também tá para ajudar, mas na hora de ser efetivada esbarra neste machismo, como a senhora explicou. Exatamente. Né? A gente diz que em termos de legislação nós estamos bem abastados. Nós temos leis suficientes no combate à violência contra a mulher, nos assédios, na igualdade de espaços. A gente tem uma legislação que reconhece esses direitos, que são inclusive direitos que decorrem da Constituição Federal, que é de 1988, porém, na prática, esbarra em todas essas contingências que a gente vê, é visível, né? A dificuldade que a mulher tem para entrar na política, a dificuldade que a mulher tem para denunciar, a desigualdade no mercado de trabalho, algum tipo de preconceito em relação ao fato de ser mulher, em relação ao fato de ser mulher negra. Sim. Então a gente consegue identificar essas realidades e isso também se retrata em índices, né? Claro. Alguns índices oficiais, inclusive. Goiás está em terceiro lugar esse ano, porque cada ano é um dado que chega, né, doutora? No caso aqui, o que a gente está mostrando aqui é a Acre, que está com a maior alta de violência, depois vem Rondônia e, no caso, Goiás, como a senhora havia mencionado, está em terceiro. A questão cultural, educacional, ela também pesa, né, nessas agressões? Pesa muito. Pesa tanto que a Lei Maria da Penha faz uma previsão, né, expressa a previsão na Lei Maria da Penha, que é preciso levar esse tipo de educação, esse tipo de informação às escolas, né, sobre o respeito à mulher, sobre a necessidade de proteção aos direitos da mulher, porque é uma forma que o direito achou, né, a gente
gente precisa, sem querer ser muito técnico, mas que o direito achou de tratar isso, né, de tentar mudar, fazer uma mudança de paradigma a respeito disso. Então, a própria Lei Maria da Penha fala da necessidade de campanhas elucidativas, informativas, de se levar às escolas a informação sobre o que é violência doméstica, sobre o que causa violência doméstica. E a gente imagina que assim como vários assuntos, vários temas muito relevantes, precisam ser tratados na base, né, para que a sociedade cresça, né, os nossos pequenos cresçam com uma mentalidade diferente, mudando tudo isso. Exatamente, a senhora tocou num ponto que eu ia até falar. E começa dentro de casa também com pequenas atitudes. Tem 2 filhos, um menino e uma menina, por que não o menino também, né, lavar a vasilha, participar das atividades domésticas ali, de forma igual, somos iguais. Doutora, a gente tem um VT aqui, vamos assistir juntas a uma reportagem da Stephanie Fonseca sobre os índices de violência. Os índices são alarmantes. A violência contra a mulher é um ato que se repete muito. Hélida acredita que não só os homens, mas também as mulheres precisam perceber a violência sofrida às vezes em palavras. A violência não é só uma violência física, né? Ela é uma violência psicológica também. Muitas vezes isso acontece e a gente acha que é normal. Então essa conscientização não é só com relação aos homens, é com relação a nós mesmos como mulher, para entender que a gente está sendo violentada de alguma forma. É uma cultura machista que ainda existe e que infelizmente vai continuar existindo por um tempo ainda, porque precisa-se de uma educação. Os homens precisam ver que a gente é um ser humano igual a eles, e nós precisamos ver que a gente tem direitos, que a gente tem deveres, que a gente pode correr atrás. Os homens têm consciência que precisam avançar. Ninguém é dono de ninguém. Esses camaradas que pensam que mulher foi feita para eles matar, para bater, se judiar, tem que ir para a cadeia. Eu sou contra esses violentos. De acordo com o Ministério da Mulher, o Disque 180 do Direitos Humanos recebeu 14% a mais de denúncias referente aos 4 primeiros meses de 2019. Só em Goiânia, uma mulher morre vítima de feminicídio a cada 5 dias. 25 de novembro é o dia da não violência contra a mulher. A delegacia especializada no atendimento à mulher observou um aumento nos índices de violência durante a pandemia e alerta para os canais de denúncias. A legislação punitivista, ela nunca esteve tão severa como ela é hoje. A gente tem casos em que, por conta de injúria, a gente vai prender o agressor, mas mesmo assim, com toda essa proteção que tem, as medidas protetivas que trazem uma eficácia, que tem uma eficácia muito comprovada, todos os mecanismos de defesa repressivos, a gente percebe que não tem sido o suficiente para fazer com que diminuam os índices de violência. Pelo contrário, o que a gente percebe é um aumento desses índices, a gente percebe um aumento da demanda, da procura da delegacia. Então, a gente tem que refletir. A punição é necessária, mas existe uma séria necessidade de políticas públicas eficazes que sejam desenvolvidas fora do espectro criminal punitivista, que é aquilo que a gente trabalha dentro da delegacia de polícia. Ou seja, a gente precisa aliar a punição, outros métodos de combate à violência que passam necessariamente pela formação do cidadão, ou seja, a educação. É importante procurar a delegacia, mas a pessoa que vai procurar a delegacia tem que saber que no balcão, na delegacia, nós recebemos denúncias qualificadas, ou seja, a pessoa tem que se identificar e vamos registrar a ocorrência. Existe também a possibilidade de fazer uma denúncia anônima. A pessoa pode procurar o 197, que é o serviço de denúncia anônima da Polícia Civil, e a pessoa pode buscar o Disque Direitos Humanos, que é o 180, e realizar a denúncia. Nesses 2 últimos canais, o 197 e o 180, que são por via telefônica, a pessoa pode realizar a denúncia e pode manter em sigilo a sua identidade. De acordo com a deputada, apesar dos avanços, não há o que comemorar. Nós estamos bem atentos ao acréscimo da violência contra a mulher no estado de Goiás. Nós tivemos com essa pandemia um aumento de 28% em casos de violência doméstica no nosso estado. E eu pauto a minha agenda parlamentar em alguns temas fundamentais. Um deles
é este de extrema importância para nós. E nós temos pleiteado, junto ao governo, mais casas de passagem no Estado, mais DEANs sendo dirigidas por delegadas e não delegados, campanhas de conscientização para homens, inclusive, nas escolas, para todos os alunos. Temos pautado com temas de prevenção, como o botão de segurança, as paradas seguras, a mulher descer à noite no lugar mais claro, não só na parada de ônibus, mas onde ela se sentir mais segura. Principalmente, tratar isso com uma grande impunidade. Nós não podemos mais. Nós temos que ter a responsabilidade de ver que nós vivemos momentos de muita violência e que essa violência tem refletido muito mais nos vulneráveis, nas mulheres, nos idosos, nas crianças e nos adolescentes. Verdade. E a deputada Leda Borges e a deputada Adriana Corsi têm trabalhado muito no sentido de melhorar as leis e as políticas públicas para tentar diminuir essa violência. E sobre esse assunto a gente continua aqui com a doutora Ariana Garcia, ela que é procuradora jurídica da Saneago, conselheira da OAB, presidente da Comissão da Mulher, advogada, a ficha extensa. Parabéns, viu, doutora Ariana, por nos atender aqui e bater esse papo sobre o Dia Internacional de Combate à Violência, que foi ontem, mas a gente está aqui porque vai até o dia 10, com a recomendação internacional para que se fale, para que se divulgue sobre esse assunto no mundo inteiro. Um assunto que nunca deve se calar. Exatamente. Né, doutora? Bom, a deputada falou, né, sobre as políticas, falou sobre o número alto, né, 27% esse ano, do número de ocorrências com relação a 2019. Então, é mais alto do que a gente estava imaginando, do que eu estava imaginando aqui, porque eu tenho os dados nacionais. Então, deve ter sido uma média. Na verdade, esses dados, eles dependem muito do indicador que é usado para fazer, né? Então, esse número que a deputada acaba de narrar é um número oficial, né? E a gente mede, né, foi medido, uma das formas de medir, não é nem pelas denúncias e nem por aqueles indicadores que já estávamos acostumados. Em função da pandemia, como a rotina das pessoas mudou, como o Goiás teve, principalmente no início, fases mais alongadas de isolamento, o que nós percebemos é que outras formas de verificar que essa violência aconteceu, né, foram mais monitoradas. Então, por exemplo, em relação ao ano passado, quantos feminicídios houve, e aí faz uma comparação ao mesmo período no ano pandêmico, que é esse de 2020. Então, foram esses tipos de comparação, como também as medidas protetivas que a Justiça concedeu. Até mesmo existe uma matéria muito interessante que foi feita sobre o uso do Twitter, uma gigantesca menção, né, de proporções realmente que assustaram as pessoas sobre, as pessoas narrando que estavam escutando mais violência ao seu redor, porque antes as pessoas saíam para trabalhar e às vezes isso, né, ficava um pouco mais camuflado com as pessoas dentro de casa. Então tem uma matéria que tratou disso mais no início da pandemia, em que até mesmo as redes sociais contribuíram para que as pessoas externassem, né, aquele Houve sentimento. até o X, eu tenho um X aqui no chão, mas o X da mão, né, da campanha dos magistrados, exatamente, né, para que as mulheres pudessem chegar em farmácias, principalmente nas farmácias, né, porque quais são os locais mais visitados nessa época? É farmácia e supermercado. Então, para que elas pudessem fazer um X, chegar no atendente como se estivesse perguntando sobre uma medicação ou preço de alguma coisa, e aí aquele atendente já estava capacitado para anotar informações e buscar ajuda por aquela mulher. É verdade, porque às vezes o agressor está ali do lado. Não tem nem como ela... Exatamente, em função disso, como o agressor estando na casa diretamente, a convivência fica um pouco mais acirrada e ele também vai vigiar aquela mulher ou aquelas vítimas, porque não são só mulheres, filhos também, filhas, para que ela não faça denúncia, né? Doutora Ariana, a gente fala em violência, é um termo tão abrangente, tem a violência verbal, além da física, né? Tem a violência verbal.
o que a mulher tem que prestar atenção quando ela percebe que o relacionamento está encaminhando para chegar a esse ponto? Sua pergunta é muito importante, porque isso é algo que precisa de uma atenção muito grande. Uma das principais violências que a gente passa é a violência psicológica, né? Ela sempre está permeando outros tipos de violência também. Então, os sinais precisam ser muito assistidos, eles precisam receber uma atenção maior. Né, aquele tipo de abuso, aquele relacionamento abusivo em que o parceiro de alguma forma impede a sua parceira de ter contatos com a família, crescer, de ter amigos, de trabalhar, de assumir, né, responsabilidades que estão fora de casa, quando vigia muito a roupa da companheira, né, quando mexe no telefone, que é um objeto privado. Deprecia, né? Também, ofende. Até mesmo, você estava falando dos tipos de violência, nós temos também a violência patrimonial. Ah, sim. Né? Que muitas pessoas não sabem que existem, ela está tipificada na Lei Maria da Penha também, e quando aquele companheiro, aquele marido, o irmão, o filho, também acontece, o neto, também acontece muito. Ele ele utiliza os recursos, obriga, né, a mulher a entregar o dinheiro, ela não pode usufruir do fruto do seu próprio trabalho, dos seus bens pessoais. Enfim, existem vários tipos de violência e o relacionamento abusivo começa com pequenas violências. Sim. E é muito difícil você registrar um feminicídio como aquele ato que aconteceu de forma inusitada. Não, se você vai olhar o passado, se você vai olhar uma história, existiram outros tipos de violência que acabaram chegando nesse, que é o que acaba com a vida, né, da mulher. Infelizmente, né? Bom, a gente agradece muito aqui a presença da senhora para falar de um assunto tão importante. Doutora Ariana Garcia, presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB, e a pessoa que quiser denunciar, a mulher que quiser denunciar, pode procurar a OAB? Pode, a OAB... Pode ir lá ou é a delegacia? Porque Então, eu vou deixar isso claro, assim, a OAB pode contribuir nesse sentido. Orientar. Mas é necessário que se avise as autoridades policiais. A denúncia em todo tipo de violência, inclusive a psicológica, é necessária para que se abra um processo e aquele autor daqueles fatos possa, então, ser investigado e passar por todo o processo judicial. A única forma de diminuir a violência é denunciando. Denunciando e punindo. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Bom, a gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com notícias do TRE, os preparativos para o segundo turno das eleições neste domingo. Fique agora com imagens da Avenida Jamel Cecílio. Temperatura aí hoje pode chegar a 30 graus. Jornal da Manhã está de volta, uma parceria entre a TBC e a TV Alego, mais de 240 municípios ligados aqui com a gente. Às vésperas do segundo turno, vamos ver um pouco mais sobre os preparativos e também esclarecer dúvidas dos eleitores. Veja aí na reportagem. Os eleitores de Goiânia e Anápolis que não votaram no primeiro turno podem comparecer normalmente às urnas no próximo domingo, 29 de novembro. De acordo com o TRE, nas duas cidades, 372.999 pessoas não votaram. A ausência a uma fase das eleições não gera o impedimento para votar no segundo turno. O eleitor que, por algum motivo, não pôde comparecer no primeiro turno, pode comparecer às urnas agora que ele vai votar normalmente. A abstenção registrada na capital foi a maior do estado e em seguida vieram as cidades de Goianira, Anápolis, Rio Verde, Cristalina, Piracanjuba, Inhumas, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas e Itumbiara. O diretor-geral do TRE falou ainda sobre a manutenção dos protocolos de higiene utilizados no primeiro turno. O protocolo, naquilo que a gente pôde perceber, funcionou. Os eleitores compareceram de máscara, os mesários estavam todos paramentados com os EPIs
que são os equipamentos de proteção individual que a Justiça Eleitoral forneceu. Havia em todas as sessões eleitorais álcool gel em volume necessário, os eleitores foram higienizados, tanto quando chegavam no local para votar, quando votavam e saíam do local, eles já saíam novamente higienizados. Os eleitores, em sua maioria, se lembraram de levar a sua própria caneta. A gente reforça a levar a caneta é importante para que haja menos contato do eleitor com qualquer tipo de objeto que potencialmente possa ser um veículo de transmissão da doença. O que a gente tem feito é só reforçar as orientações para que tudo aquilo que foi feito no primeiro turno se repita no segundo turno das eleições. Sobre o comparecimento de mesários, Gamboja afirma que a ausência deles no primeiro turno não foi significativa e que remanejamentos feitos foram suficientes. Nesse primeiro turno das eleições municipais, a gente viu, diferente de outras eleições, uma certa desistência dos mesários, muito porque alguns alegavam razões de saúde ou acompanhamento de pessoas da família com problemas de saúde. Isso foi recorrente. Se as ausências não são justificadas, eles podem ser, nos termos da legislação eleitoral, punidos em função do não comparecimento injustificado. Mas nós temos mecanismos de suprir essas ausências, elas foram supridas, não geraram maiores dificuldades no primeiro turno, e no segundo turno, como é só Goiânia e Anápolis, a gente acredita que isso não vai causar qualquer tipo de problema para o bom andamento das eleições. Ainda sobre eleições, a gente fala agora ao vivo com a repórter Edrisa Borges, direto do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que está com José Carlos da Silva, diretor de lá. Ela traz notícias sobre os preparativos nesta reta final para o segundo turno. Bom dia, Edrisa. Bom dia, José. Oi, Luciana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Reta final mesmo, porque faltam apenas 3 dias para o segundo turno aqui em Goiânia e também no município de Anápolis, os 2 municípios que vão ter segundo turno aqui no estado de Goiás. Eu vou conversar com José Carlos, ele que é assessor da diretoria geral aqui do TRE. José Carlos, vai ser uma votação mais rápida porque é apenas um candidato à prefeitura, mas os protocolos continuam os mesmos. Quais são as orientações para esse segundo turno? Bom dia para você. Bom dia. Os protocolos de segurança estabelecidos para o evento de eleições, eles permanecem os mesmos. A gente apenas está intensificando, reforçando as orientações. Então, não houve mudança do primeiro para o segundo turno em relação ao protocolo sanitário adotado pela Justiça Eleitoral. Agora, com relação à caneta, é bom levar novamente a caneta para que não haja nenhum tipo de contaminação? Sim, é importante. O eleitor ele deve comparecer com máscara, lembrando que se ele não estiver de máscara no dia da eleição, ele não pode votar, tá? Agora, a caneta é uma orientação que a gente dá. Se ele entender que deve levar, ele fique à vontade. Se ele não levar, ele terá canetas higienizadas no local de votação. Certo. Com relação ao aplicativo e-Título, a gente sabe que houve algumas complicações. Como que está agora? Qual que é a orientação? Esse eleitor precisa baixar esse aplicativo o quanto antes? O TSE soltou uma orientação ontem pedindo que baixem até no sábado. Inclusive no domingo ele não vai conseguir baixar. Então a gente orienta que baixe esse aplicativo antes. Importante a pessoa saber, na hora que estiver respondendo perguntas personalíssimas, que ele tem que responder exatamente como está na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Caso ele tenha alguma dúvida, ele entra em contato com 148 para poder confirmar um eventual dado que pode ser divergente. Aquele eleitor que não votou no primeiro turno, ele pode votar no segundo turno? E com relação à justificativa, quanto tempo? Qual que é o prazo? O eleitor que não votou no primeiro turno, ele pode votar no segundo sem nenhum problema. Agora, quanto à justificativa, é importante a gente separar essa forma de justificar. Se a justificativa for no dia da eleição, ela é aceita quando a pessoa não está no seu domicílio eleitoral. Então é o primeiro passo, ele pode fazer pelo e-Título. O e-Título só aceita se pela localização do smartphone ele verificar que o eleitor não está no seu local de votação. Fora do dia da eleição, ele também pode utilizar o e-Título, ele tem até 60 dias após a eleição para poder fazer essa justificativa. Aquela
pessoa que está no exterior, fora do Brasil, tem uma orientação diferente com relação às datas? Sim, a pessoa ela tem um prazo, se não me engano são 30 dias a partir do momento do retorno dela ao país. O eleitor, ele pode contribuir, José Carlos, com a denúncia por algum aplicativo? Sim, nós temos um aplicativo chamado Pardal. E ele tem várias funcionalidades, ele tem uma experiência muito boa de usuário. Então, o eleitor que detectar qualquer irregularidade no processo eleitoral, ele estando nesse aplicativo, que ele baixa gratuitamente, tanto na plataforma iOS quanto Android, ele pode fazer as denúncias, né, dessas irregularidades aos olhos dele. Ele pode tirar fotos, ele pode anexar documentos, ele pode fazer o que ele quiser. É o eleitor ajudando a própria Justiça Eleitoral a fiscalizar o processo eleitoral. A expectativa de votação de eleitores aqui na capital e também no município de Anápolis é grande? Goiânia teve a maior abstenção do município, foi algo em torno de 30%, quase 31%. Anápolis ficou em segundo lugar. Os motivos são vários, eu diria que eles são subjetivos, né? O interesse da pessoa pela política, pelos candidatos. Então a gente espera para o segundo turno uma abstenção pelo menos equivalente, vamos falar assim, né? Muitas pessoas falam assim, agora eu vou votar. A gente acredita que essas pessoas que vão votar são aquelas que por um motivo ou outro não conseguiram no dia da eleição. Tá certo, José Carlos. Muito obrigada pela sua participação na TV Alego em parceria com a TV Brasil Central. Obrigado, vocês são um parceiro, a gente agradece, estamos à disposição. Tá certo, então vamos ficar atentos a essa votação que acontece no domingo. Lembrando que o aplicativo é título, é gratuito e é bom que você coloque esse aplicativo no seu celular o quanto antes. Não deixe para a última hora. Eu volto com você aí no estúdio, Luciana. Obrigada, Edris. Agradece aí também ao José Carlos da Silva, assessor da Diretoria-Geral do TRE. Outra sugestão também do TRE, uma orientação, aliás, é que do horário das 7 às 10 da manhã seja de preferência para as pessoas idosas e as pessoas do grupo de risco para evitar aí contaminação pelo coronavírus. Quem pede o CPF na nota fiscal tem desconto no IPVA. O programa criado pelo governo de Goiás veio para ajudar os cidadãos e ainda impedir a sonegação de impostos. CPF na nota? Sempre que houve essa pergunta, a resposta da Maria é sim. A Caixa já pergunta, CPF na nota? Aí é importante você, colocar. É um incentivo e também um descontinho bom, né? Assim, de acordo com o que você já tendo um pouco de desconto, já te ajuda, né? Para ter o desconto no IPVA, é preciso fazer o cadastro no site do programa Nota Fiscal Goiana. O Diego se cadastrou logo no início do programa e sempre paga o imposto do carro, contando com o desconto concedido pelo governo de Goiás. Sempre que vem o final do ano aí, IPVA, que a gente já fica sabendo o valor, sempre já tem um desconto lá do que foi concedido pela nota. Aí a gente lembra que vale a pena pedir lá o CPF na nota, né? Às vezes é um hábito que a gente vai esquecendo, mas que quando chega a hora de pagar o imposto, sempre tem aí. Funciona assim. Cada R$100 em compras acumulados no CPF equivalem a 1 ponto. 12 pontos já garantem 5% de desconto no IPVA. E dependendo da pontuação, tem chance até de chegar aos 10%. O programa Nota Fiscal Goiana tem 671 mil inscritos. Destes, mais ou menos metade já conseguiu algum desconto no IPVA. O que pouca gente percebe é que esse hábito simples de pedir a nota garante o combate à sonegação e permite que os recursos vindos dos impostos cheguem a áreas tão importantes como saúde e educação. Tá certo, todo desconto é bem-vindo, né, gente? Bom, vamos para o intervalo e já voltamos com mais notícias. Você fica agora aí com imagens da Praça Cívica no setor sul, cartão postal aí da nossa capital. Jornal da Manhã está de volta, uma parceria entre a TBC e a TV Alego, mais de 240 municípios juntos aqui com a gente. Crianças em tratamento contra o câncer receberam medicamentos, presentes e muito carinho da Polícia Rodoviária Federal. A campanha acontece todos os anos.
A mãe do Enzo, que é paciente no Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento de câncer no Centro-Oeste, veio participar da tarde especial promovida pela PRF para alegrar a criançada e realizar doações de medicamentos, presentes de Natal e muito amor para os pequenos. O SUS, ele não tem medicação para a gente poder estar levando para nossa casa, que é um medicamento muito caro, que a gente não consegue tão fácil. Então é tão importante essa ação da Polícia Rodoviária Federal para essas crianças. O evento é para simbolizar o encerramento da campanha Policiais contra o Câncer Infantil, celebrado no dia 23 de novembro. Nós temos uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que já há 6 anos nos ajuda nesse evento, divulgando em todo o estado de Goiás o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e principalmente chamando a sociedade para que a doença não seja tão estigmatizada, para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce, pois não há nada mais moderno no tratamento do câncer do que o diagnóstico precoce. A PRF, juntamente com instituições parceiras e apoiadores da campanha, entregaram 2.500 caixas de medicamento para as crianças, que vão ajudar no tratamento dos efeitos colaterais da quimioterapia em casa. Aproximadamente 3 mil caixas de medicamentos. São medicamentos que as crianças precisam para enfrentar os efeitos colaterais do tratamento do câncer, né? Que traz alguns enjoos, a questão da alimentação. Então esses medicamentos eles são entregues às famílias que precisam para que possam se cuidar em casa também. E esses medicamentos eles duram quase um ano inteiro até a campanha do ano que vem. Esse projeto acontece desde 2014, com brincadeiras, música, teatro, animação e também salão de beleza. Mas este ano, por conta da pandemia, eles tiveram que se adaptar. Mesmo assim, a corrente do bem não deixou de acontecer. As doações podem ser feitas durante todo o ano. Nesse mês de novembro, ela está sendo intensificada pela PRF. Quem quiser doar, basta entrar em contato pelo número 62 98265 9666. Belíssimo projeto, né? Essa criançada merece todo o amor e carinho do mundo. Vamos conferir agora um trecho da entrevista que o deputado Wilde Cambão concedeu à repórter Stephanie Fonseca. O parlamentar falou sobre projetos em tramitação dele aqui na casa. Nós estamos no gabinete do deputado Wilde Cambão, do PSD, natural de Lusiânia, região do entorno de Brasília. E vamos falar de alguns projetos que estão tramitando aqui na casa. Um deles, deputado, é a instituição do programa Goiás Cuidando de Quem Cuida, que são os cuidados com os profissionais da saúde durante essa pandemia. Qual que é a importância desses profissionais, tendo em vista que eles estão aí na linha de frente para combater o coronavírus? O protocolo de cuidado, né, que a gente possa evitar o contágio dos profissionais de saúde, para que a gente possa ter mais profissionais no combate a essa pandemia, um momento difícil. E se você pede profissional de saúde na linha de frente, você está deixando de atender a população. E se há comedido for o profissional, que tenha também um protocolo de proteção, de cuidado desse profissional, para que possa restabelecer imediatamente a sua volta ao trabalho. Então é necessário que haja essa rede de proteção aos nossos servidores que estão na linha de frente do Covid. O do projeto está tramitando aqui na casa, deputado, é o marco regulatório, né? As companhias aí de água e esgoto, que é a exemplo de Goiânia, que é a Saneago, às vezes vão fazer alguns reparos nas vias públicas e deixam ali um buraco aberto e acaba que essa responsabilidade é da população de tampar esses buracos. Com esse projeto, senhor, o que é que muda? Vai dar a Saneago realmente aos municípios, que a Saneago tem a concessão da água e esgoto. E qualquer serviço que vai prestar na rede, ela tem a responsabilidade dela, e que ela não faz imediatamente. Muitas das vezes fica por conta do município, e muitas das vezes o morador faz esse reparo na calçada, na via pública. E já houve acidente, até morte em função disso. Determinar que essa lei vai fazer com que a Saneago tenha um prazo de execução e que faça realmente o serviço que ela tem que fazer, que é de sua responsabilidade. Os municípios gastam muito recursos anualmente com reparo das vias públicas, com responsabilidade da Saneago, que ela não faz o seu papel. E a Vila São Cotolengo lançou a 8ª edição da campanha Doe Aconchego neste Natal. O objetivo é arrecadar doações para a casa que acolhe mais de 300 pessoas em Trindade. Um lugar de cuidado e acolhimento. A Vila São Cotolengo é a casa de 334 pessoas com deficiência. A entidade gasta cerca de R$5 milhões mensalmente para manter os internos e depende basicamente de doações. Nós temos custos muito altos, né, com alimentação, aquelas alimentações muito específicas dos pacientes, muitos medicamentos. Alguns a gente recebe também, mas também outros nós temos que
comprar. Para manter essa estrutura não é fácil e com a chegada da pandemia ficou ainda mais difícil. É que houve redução das doações e a casa está precisando do básico. Por isso a entidade lançou a 8ª edição da campanha Doe Aconchego neste Natal. Essa campanha ela vem justamente cobrir essas necessidades e fazer com que os pacientes, aqueles que aqui vivem, estamos falando aí de 334 internos de longa permanência, que eles tenham a melhor qualidade de vida possível. Então qualquer doação a partir de R$ 25,00, o doador recebe um panetone para celebrar o Natal em sua família. E é uma iniciativa nossa, um muito obrigado que a casa fala àqueles e aquelas que vêm até nós e que nos ajudam. Para a campanha deste ano foram produzidos 6.000 panetones como este. A expectativa é de que a Vila São Cotolengo arrecade cerca de R$ 120 mil. E para ajudar é fácil, é só você comparecer a um dos pontos de doação. A pessoa pode vir aqui na vila fazer a sua doação, participar também dos momentos pontuais que são realizados aqui na Basílica Divino Pai Eterno e no Santuário Perpétuo Socorro, lá em Goiânia. Mesmo você que não pode vir à Trindade, que não pode vir até a Vila São Cotolengo, você pode acessar o site, lá tem todas essas identificações bancárias e você pode fazer a sua doação. Saiba você que a sua doação, a sua generosidade, fará com que o nosso Natal seja mais tranquilo, com que nós consigamos viver este tempo tão difícil, porém unidos na fé, unidos na esperança e na certeza de que estamos fazendo o bem àqueles que mais precisam. É isso. Bom, o Jornal da Manhã vai ficando por aqui, uma parceria entre a TV Alegre e a TV Brasil Central. Te espero amanhã, hein? Amanhã reestreia nosso quadro Sextou. Te espero, ó. Aproveite seu dia, uma excelente, maravilhosa quinta-feira para vocês. Você fica aí agora com imagens da Avenida 85 no setor Marista. Chega a 31 graus e pode chover à tarde, hein? Cuidado aí, principalmente os motociclistas. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Até amanhã.